Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de informação para os cristãos, principalmente os católicos apostólicos romanos. Eu tenho aqui algumas respostas a perguntas feitas por católicos ao professor Felipe Aquino. Então, esse professor Felipe Aquino, para quem não conhece, é um físico e também é professor de História da Igreja. Ele se dedica hoje exclusivamente ao trabalho da Igreja Católica. Aliás, há muitas décadas. Ele é um importante evangelizador do nosso Brasil. Nós precisamos de mais evangelizadores como o professor Felipe Aquino. Tem que surgir mais. Ele é leigo, mas às vezes evangeliza até mais do que determinados padres. Então, o programa Pergunte e Responderemos, da Canção Nova, TV Canção Nova, é muito importante. Eu vou passar aqui algumas perguntas que eu selecionei e com as devidas respostas do professor Felipe Aquino. Sobre São Bento. Vamos falar um pouco sobre São Bento? Há um livro intitulado A Vida de São Bento. O livro é do professor Felipe Aquino. Ele escreveu vários livros. São Bento é chamado o pai da Europa, pois quando o Império Romano desabou em 476 e os bárbaros tomaram a região, quem os evangelizou foram os monges beneditinos, até chegar à Idade Média. Os beneditinos começaram suas atividades em 500 depois de Cristo e, portanto, têm 1500 anos. E já deram à Igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e fundaram 37.000 mosteiros. Há estudos sobre os anjos? É uma pergunta. Há estudos sobre os anjos? Sim. A angelologia é uma parte da teologia. Há o livro Os Anjos, no qual é colocado o que a igreja ensina e o que os doutores da igreja falam, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo. Quando morremos, para onde vamos e com quem fica o anjo da guarda? Olha outra dúvida de um católico. Resposta: o anjo fica com Deus, pois ele cuida de nós nesta vida e depois que morremos ele fica à disposição de Deus para outra missão. E quando morremos, nossa alma volta para Deus. O corpo vai para a terra e a alma volta para Deus. A alma vai ser julgada logo após a morte, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Lá está escrito, atenção, lá em Hebreus, se você tem a Bíblia, procure apanhá-la, buscá-la e consultar. Cada um morre uma única vez. Em seguida vem o juízo particular. Aí fica definida a sorte eterna da pessoa. Se ela vai para o céu diretamente, ou se vai para o purgatório completar a sua santificação, ou se vai para o inferno. Se renegou Deus, se não quis saber de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que Deus não joga ninguém no inferno. Não. Deus é Pai. É a pessoa que se atira no inferno, pois é ela que rejeita Deus. Sobre reencarnação, diz o professor Felipe Aquino taxativamente: não existe reencarnação. Como abençoar uma imagem? Como eu posso abençoar uma imagem? O fiel pode aspergi-la com água benta
Não. A resposta do professor é não. Deve-se levá-la a um sacerdote, um bispo ou um diácono, ou seja, alguém ordenado. Eles têm o sacramento da ordem. Eles têm o carisma de abençoar. Então, tem que levar ao bispo, ao padre, ao diácono. Jesus fala em metáforas quando fala que é o pão da vida, que está em João 6, João 6. Não. Então, olha a dúvida, hein? Jesus fala em metáforas quando fala que é o pão da vida, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6. Resposta do professor, não. Ele é o pão descido do céu, literalmente. Eucaristia é pão. Só que é o pão que sofreu a transubstanciação, ou seja, a natureza do pão agora se transformou na natureza de Cristo. É pão com gosto de pão. Na Eucaristia tem as duas coisas, a substância e a aparência. A aparência é o que a gente enxerga. O cheiro, o gosto, o tamanho, o peso, a quantidade. A natureza é o que a gente não vê. É o Cristo que está ali. É um milagre que nós não entendemos, mas é o que o Concílio de Trento chamou de transubstanciação, a substância que se transforma. Como não confundir devoção aos santos com adoração a Jesus? Resposta do professor Felipe Aquino: nós só adoramos a Deus. Muita gente pensa que nós adoramos aos santos. Não. Nós, católicos, só adoramos a Deus. É algo muito claro para a Igreja Católica. Adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade, os santos, nós veneramos, ou seja, prestamos culto de amor, respeito. Como sempre temos uma imagem da mãe ou do pai que já faleceram. Você não pega a foto da sua mãe, do seu pai, beija, coloca no rosto, coloca no peito. É um respeito, é um culto de amor, é um culto de veneração, mas não é adoração. Porque o santo é um modelo de santidade, por isso, faça uma imagem. Devemos olhar para a imagem do santo e dizer, é um modelo que eu quero seguir. Como culto ao santo, dou glória a Deus. Quando a gente para diante de uma imagem e diz, imagem bonita, estamos glorificando quem fez a imagem. Quando elogiamos um quadro de Michelangelo, estamos elogiando não a imagem do quadro, mas sim o autor da imagem. O culto que prestamos ao santo, quem recebe é Deus. O santo é santo para a graça de Deus. É modelo que devemos seguir. Intercede por nós diante de Deus e, fazendo culto ao santo, glorificamos a Deus. A Intercessão e o Culto dos Santos é um livro recomendado da lavra do professor Felipe Aquino. O Segredo da Sagrada Eucaristia é outro livro, do mesmo autor, que ajuda a compreender a Eucaristia. Comungar quantas vezes em missas? É uma outra dúvida de fiel. Se o fiel assistir a 2 missas, pode comungar nas 2. Numa terceira, já não pode mais receber a hóstia sagrada, segundo as orientações da Igreja. Também não pode comungar na missa e depois fora da missa. Numa celebração da palavra, por exemplo. Se a criança morrer antes de ser batizada, o que acontece? Não é permitido batizar crianças após a morte. Não. A Igreja manda rezar pela criança falecida. Todos os sacramentos são somente para as pessoas vivas. A criança sem batismo terá uma opção diante de Deus.
Quando a igreja começou a pedir padrinhos para os batizados? Quando foi que a igreja começou a pedir os padrinhos para o batizado? É uma outra pergunta. É difícil definir quando. A igreja foi amadurecendo no conhecimento das coisas, ou seja, na orientação pastoral. Na medida em que a igreja foi crescendo e se espalhando pelo mundo, começou a ter muito cuidado com a celebração dos sacramentos, que são as vias das graças de Deus. Então, a igreja quer hoje uma boa preparação para o batismo dos pais e padrinhos, para a crisma das crianças, para o matrimônio. Todos têm que se preparar em todos os sacramentos. É aquilo que Jesus disse: não deem pérolas aos cães. Isto é, não ministrem os sacramentos, o que é sagrado, de qualquer jeito. Os padrinhos no batismo são para ajudar os pais na educação da criança, na fé. Por isso, o Código do Direito Canônico, que é o estatuto da igreja, ou o que pode e o que não pode, diz que para ser padrinho do batismo ou de crisma, tem que ser católico, batizado, crismado e estar vivendo a doutrina católica. Tem que estar vivendo de acordo com a fé católica para poder ensinar ao afilhado, para quem deve ser exemplo. É pecado mortal comungar na missa antes de ter se reconciliado com uma pessoa com a qual discutiu? Resposta do professor Felipe Aquino: se houve uma discussão em que o fiel ofendeu e magoou outra pessoa, é melhor não comungar. Jesus disse que se você vai fazer a sua oferta no altar e lembra que o irmão tem algo contra ti, deixa a oferta ali e vai fazer as pazes com o irmão. A discussão em si não quer dizer que se fez algo errado, mas se ficaram mágoas, se houve ofensa, aí precisa da reconciliação para se ter a comunhão. O que é o cristão ortodoxo? Resposta: é o que segue a igreja ortodoxa, a igreja do Oriente, da Grécia, que separou-se da igreja católica em 1054. É uma história longa. Está em livros, em 3 volumes. História da igreja na Antiguidade, na Idade Média e na Modernidade. A igreja ortodoxa tem válidos todos os sacramentos, mas para nós católicos não é lícito frequentar os sacramentos dela. Não devemos confundir a igreja ortodoxa com a igreja católica oriental, que são os maronitas, os melquitas, alguns coptas. São católicos e sujeitos à jurisdição do Papa. Os ortodoxos não estão. O que significa Salve Rainha? É um louvor a Nossa Senhora escrito por um monge da Idade Média que vivia entrevado, doente. São Bernardo, doutor da igreja, acrescentou o finalzinho: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bradar é pedir com ênfase. Degredado é viver como num degredo, no exílio, neste vale de lágrimas que é o mundo. É uma súplica a Nossa Senhora porque para que venha nos socorrer, melhor dizendo, né? É uma súplica a Nossa Senhora para que venha nos socorrer. Ela é a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é Deus na Santíssima Trindade. É recomendado rezar essa oração sempre depois do terço. Para entender o ofício da Imaculada, é um livro que esclarece muita coisa sobre orações e louvores a Nossa Senhora. Uma pessoa pode deixar de tomar remédios indicados por médico? Vamos à resposta. Ela não deve fazer isso. O que não é recomendado pela igreja é a obsessão terapêutica, ou seja, quando o doente terminal não tem mais chance de recuperação e tenta-se fazer com que ele sobreviva de qualquer jeito, com recursos extraordinários, gastando-se muito dinheiro, às vezes levando-o a receber aplicações que o fazem sofrer mais ainda.
Isso é obsessão terapêutica, segundo o catecismo da Igreja Católica. Mas também não se pode fazer a eutanásia, ou seja, apressar a morte da pessoa com algum medicamento venenoso. No entanto, a medicação normal deve ser mantida, não pode ser suspensa. Uma citação interessante da Bíblia é o capítulo 38 do livro do Eclesiástico, que diz: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo, foi Deus quem o criou. Toda medicina provém de Deus. Está lá também no Eclesiástico. E ainda mais, o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Divorciado ou quem vive em segunda união pode ser testemunha do matrimônio religioso. O Código do Direito Canônico não fala nada sobre isso. Não há padrinhos no matrimônio. Padrinho é só no batismo e na crisma. No casamento, só há testemunhas, que podem ser escolhidas à vontade pelos noivos. Testemunha é só para assinar, testemunhar sobre a situação dos dois que se casam. Mas a gente costuma chamar de padrinhos, mas são testemunhas. Como é mantida a TV Canção Nova? Não tem propaganda. A TV Canção Nova não tem propaganda. Propaganda secular. A despesa com a manutenção da TV Canção Nova passa de 20 milhões de reais mensais. E são os católicos que ajudam. São doações há mais de 30 anos, começando com a rádio Canção Nova. É uma inovação que o padre, o Monsenhor Jonas Abib, fez na Igreja do Brasil. São os católicos alimentando a evangelização do Brasil. Com o aplicativo da Canção Nova, pode-se fazer a doação com boleto online ou cartão de crédito. Pode-se também entrar no endereço eletrônico clube.cancãonova.com ou telefonar 0 operadora 12 3186 2600. A Canção Nova faz um bem maravilhoso para o Brasil e para outros países com a evangelização. Tudo que está no sistema digital, que envolve um enorme custo financeiro, e há ainda a necessidade de ampliar seu sinal para quem não o recebe. Olha, importante, quem puder colaborar com a Canção Nova, o telefone 0 operadora 12 3186 2600. Qual o peso do sonho no dia a dia? Resposta: é difícil examinar. Normalmente a pessoa sonha o que está acontecendo com ela. O sonho é algo que sai de dentro da pessoa, isto porque entra por um trauma sofrido, uma notícia ruim recebida, e entra pelos sentidos: olhos, ouvidos, boca, nariz, pelo tato. Os santos dizem que são as janelas da alma. Essas coisas vão se acumulando no inconsciente. Chega à noite, a pessoa relaxa, abre as tampas do inconsciente e vem coisas para o consciente. Psicólogos, quando fazem tratamento de pessoas, pedem que, ao acordarem, elas escrevam o que sonharam. Eles vão analisar. Através dos pesadelos, ele tentará chegar aonde o paciente pode ter tido uma ferida psicológica. Agora, Deus pode usar o sonho. Dom Bosco teve mais de 50 sonhos proféticos que se realizaram. Deus conduziu São José pelos sonhos. Cada caso é um caso. O viúvo ou viúva pode casar de novo na igreja? O viúvo é uma pessoa solteira. A única coisa que extingue o casamento válido é a morte. Quem viuvou pode retirar a aliança do dedo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. Palavras do
maior missionário do cristianismo, o apóstolo São Paulo. Os animais também vão para o céu? O animal não tem alma. O professor Felipe Aquino respondendo aqui: o animal não tem alma. O ser humano tem alma, porque é imagem e semelhança de Deus, enquanto o animal não. Então, quando o ser humano morre, a alma vai para Deus, onde passará por julgamento. Já o animal, quando morre, acaba tudo. Ele não tem alma. Por isso é que a gente pode comer os animais. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre os animais no parágrafo 2417. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, o homem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção de vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são moralmente admissíveis se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar as vidas humanas. Então, o animal morreu, acaba tudo. É como a planta também. Quem não é batizado, falta-lhe o Espírito Santo de Deus? Todos são filhos de Deus por natureza. Agora, em termos sobrenaturais, quando o homem pecou no paraíso, a humanidade se separou de Deus. O homem foi expulso do paraíso. Está em Gênesis, no livro de Gênesis, da Bíblia. O homem ficou no pecado, perdeu a comunhão com Deus. Ele volta para Deus como filho de Deus pelo batismo. Passa a ser membro da igreja, corpo de Cristo. De novo, ele é herdeiro do céu. O batismo cancela o pecado original, cancela o afastamento, traz de volta. Cristo foi buscá-lo. É filho de Deus agora pela graça e não pela natureza. Qual a diferença da água benta e a água exorcizada? E como usar o sal exorcizado? Olha, uma pergunta diferente. Vamos à resposta do professor Felipe Aquino. Água benta afasta o demônio. Água exorcizada é uma água benta, de maneira mais intensa, mais especial. Mas a água benta comum já é suficiente. Santa Teresa d'Ávila conta um fato em que estava rezando e os demônios atentando. Ela fez o sinal da cruz. Ela fez o sinal da cruz. E ele não foi embora. O que só aconteceu quando ela usou a água benta. A água benta é suficiente para um exorcismo pequeno do rito. Mas há uma oração mais específica de exorcismo. Por sua vez, o sal bento tem a mesma finalidade. Pode ser ingerido em pequena quantidade, colocado na comida em pequena quantidade, assim como a água benta também pode ser bebida. Mais uma pergunta para a gente terminar aqui esses esclarecimentos providenciais do professor Felipe Aquino. O que a igreja diz sobre a doação de órgãos quando alguém morre? Resposta: pode doar. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. O parágrafo número 2296 autoriza a doação de órgãos. O professor Felipe Aquino, por exemplo, recebeu 4 córneas doadas, pois tinha problemas de visão. E ele reza pelas almas dessas pessoas. É uma caridade. O órgão só não pode ser negociado com fins financeiros. Então, bacana que o professor Felipe Aquino, Deus dê muita saúde para ele, porque é uma pessoa abençoada, um leigo que tem prestado um serviço inestimável aos católicos, estudando sobre a igreja, escrevendo livros e respondendo às dúvidas dos fiéis. Parabéns. Bem, este vídeo está no meu endereço eletrônico, nos meus endereços, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e Instagram
Paulo Roberto Maciel 6 Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Creia, acredite. E do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, hein? Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, tenha fé, esperança, amor, caridade. Arrependa-se diariamente dos seus pecados. Nós pecamos por pensamentos, palavras, nossos atos e até nossas omissões. Então, arrependa-se e espere a volta de Jesus. O dia que ele voltar, ele vai te levar para a eternidade, onde viveremos como anjos. Shalom Adonai, a paz de Deus.